mais fora. Jesus deixa claro que seu objetivo maior é chamar os pecadores a fim de que se arrependam dos seus pecados. Jesus investe, sim, tempo e treinamento àqueles com os quais caminha há tempos, aos que vivem a palavra intensamente, mas a caminhada com seus liderados se dá sempre no movimento mais fora. A palavra é vivida pelos discípulos na sociedade, priorizando os que não fazem parte da cultura religiosa. Todos em missão, para fora, levando Jesus Cristo à sociedade. Graça e paz, irmãos. Hoje é a última mensagem do Mais Um. É a última mensagem, mas o desafio continua, para a gente pegar tudo isso que nós ouvimos e colocarmos em prática. E hoje nós vamos encerrar esse tema. E eu quero encerrar lendo, nesse início de culto, Romanos 11, 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Esse é um dos textos que são os meus favoritos. Eu tenho textos favoritos, você também, mas esse é um dos meus. E nessa noite em que nós encerramos o tema Mais Um, eu quero te dizer que todas as coisas são dele. Todas as coisas devem ser feitas para ele e toda a glória pertence a ele. A motivação do cristão é fazer a vontade dele. Sempre fazer a vontade daquele que nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor, como diz a palavra. Fora disso, amados, fazer alguma coisa e não entendendo que todas as coisas são feitas para ele, por meio dele, e a glória para ele, pertence ao maligno. Pertence, não é de Deus. Que as nossas vidas elas possam ser gastas, no bom sentido, para Cristo. Para que Cristo seja mais e mais conhecido e mais pessoas se tornem íntimas dele. Você talvez agora tenha falado assim, mas Jesus é muito conhecido. Jesus é conhecido, meu querido, mas só que não é o Jesus da Bíblia. Não é o Jesus revelado. Não é o Salvador. Não é o transformador de realidades. O Jesus que o mundo conhece não é o meu Senhor, não é o meu Salvador. E é a Ele que o texto diz que pertence a honra, a glória e o louvor. É a Ele que todas as coisas são feitas. E por meio dele as coisas vieram a existir. E nós estamos aqui, nessa noite, para dar a glória devida a Ele. Senhor, bendito, louvado, exaltado seja em todo o tempo o seu santo nome. Nós, teus filhos, pecadores, ó Deus, pecadores mas remidos pelo sangue do Cordeiro, nos reunimos, Pai Celeste, diante do teu trono de graça, para te dar todo o louvor, Senhor, porque tudo o que fazemos é para a glória do teu nome. Seja as pequenas ações, as médias ou grandes ações, todas elas, ó Deus, são feitas para a glória do teu nome. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para adorar ao Senhor, porque se temos forças para fazer alguma coisa, essa força veio do Senhor. Se temos, ó Deus, ideias, ó Deus, se temos ânimo, se temos coragem, Pai, isso veio do Senhor. Pai eterno, em nome de Jesus, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe, Pai amado, a nossa vida diante do teu trono de graça como sacrifício santo, puro e agradável diante do Senhor. Seja exaltado, ó Deus, na nossa vida. Seja exaltado, Senhor, na nossa família. Seja exaltado, Senhor Deus, na vida da nossa igreja. Bendito seja o nome do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém.
Jesus, ele deixa claro que seu objetivo maior é chamar os pecadores ao arrependimento. Jesus ele investe tempo, ele investe treinamento, aqueles com quem ele está caminhando há tempo, que vivem a palavra intensamente. Mas a caminhada com os seus discípulos, seus liderados, se dá sempre no movimento para fora. Sempre no movimento para fora. A palavra vivida pelos discípulos é na sociedade, priorizando aqueles que não fazem parte de nenhuma cultura religiosa. Todos em missão para fora, levando Jesus Cristo à sociedade. Nessa série, nós tivemos a oportunidade de conversar sobre a soma, mais um. Isso tem uma identificação com a nossa vida cristã e com a nossa missão. Nós conversamos na primeira semana sobre mais Jesus, onde nós falamos sobre o Evangelho. Na segunda semana, nós falamos sobre mais casa, onde nós conversamos sobre ir em direção ao outro. Na terceira semana, nós conversamos sobre mais perto, onde vimos como o acolhimento, o cuidado, eles são respostas do amor de Deus por nós. E hoje nós vamos encerrar a série. Geralmente, quando vamos dar um presente importante, valioso, né? Que a gente gostaria de quem a pessoa recebesse, né? Ali fosse alguém que desse valor para aquilo, né? Você comprou um negócio legal, você quer que a pessoa dê valor para aquilo. Alguém com uma postura, né? Demonstrou ter seriedade, reverência para aceitar aquele valor daquilo que você está dando. A gente tem em mente que tais presentes devem ser dados para alguém que merece. Então a gente compra alguma coisa, fulano merece isso. Você compra, sabe, uma coisa grande, cara, mas fulano merece isso. E a nossa mentalidade, as mentalidades que invadem a gente e nos trava para compartilhar o tesouro mais importante que é o Evangelho, é isso. Porque muitas pessoas acham que um e o outro não merece. Não merece. E Jesus apresenta uma perspectiva muito interessante. Nós vamos ler novamente Lucas capítulo 5, do 27 ao 32, que diz: Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: Venha comigo. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam sentadas com eles. Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram: Por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus respondeu: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Esse é o texto que a gente está meditando, conversando o mês inteiro. E hoje eu quero falar a última parte dele. A última parte, essa fala de Jesus é a resposta a uma pergunta dos fariseus e dos mestres da lei. Eles perguntam: por que você está comendo com esse povo? Com cobrador de imposto, que ele já fala que não presta. Aí eles acrescentam mais um povo, que é o de má fama. Por que você está comendo com esse povo? Esses fariseus e mestres da lei eram do tipo de pessoa que tinha convicção, que estava obedecendo a Deus, estava no caminho certo, de uma forma moral e espiritual. Eles estavam questionando os motivos de Jesus e dos seus companheiros de andarem com pessoas que não eram dignas, pessoas que não mereciam a sua companhia, que não se mostravam dignas de um presente valioso. Consegue entender agora? A resposta de Jesus é uma bomba. Jesus, sabe aquele negócio? Solta. Ele soltou e a gente tem que trazer algumas coisas aqui para a gente entender. Primeiro, o Evangelho é um presente para quem precisa e não para quem merece. Evangelho é presente para quem precisa, não para quem merece. Jesus está mostrando em sua fala que os que já se consideram saudáveis ou dignos não precisam do presente da companhia dele. Você não precisa. Tá tudo bem para você. Não precisam da salvação que ele veio falar, não precisam de cura. A decisão das pessoas é respeitada por Deus. Entende isso?
terão seu destino eterno ligados à decisão e postura de vida que tomaram aqui. Ninguém resolve nada na eternidade, se resolve aqui. As pessoas se julgam bons religiosos que não têm mais nada a perder, já entenderam tudo de Deus e só aguardam recompensa de uma vida santa, infalível. Toma cuidado, você toma muito cuidado. Eles devem estar caindo na mesma armadilha dos fariseus e dos mestres da lei. Segundo ponto, nossa tarefa é levar o evangelho aos que precisam. Há muitas pessoas que estão fora do nosso círculo íntimo e não se encaixam no nosso padrão. Não se encaixam por ter uma perspectiva diferente de vida do que a nossa. Eles pensam diferente, eles vivem coisas diferentes. Há muitas pessoas que estão gastando sua vida com coisas sem sentido para nós, porque para eles tem sentido, entendeu? Para nós não tem sentido. E que estão buscando sentido e significado. Por isso ficam tentando várias coisas e batendo em várias portas. Algumas dessas pessoas até têm moral, têm uma ética ali meio duvidosa. Estas também fazem parte do grupo a quem Jesus se refere como doentes. São para essas pessoas que ele veio. O questionamento levantado pelos fariseus e os mestres da lei é relevante, porque na cultura judaica, os judeus não comiam e bebiam com qualquer um. Dividir uma refeição com alguém era o mesmo que dividir a vida. Escutou isso? Vou repetir. Dividir uma refeição era a mesma coisa que dividir a vida. Logo, quando Jesus dividiu uma refeição com eles, eles estavam dividindo a vida com eles. Entende agora o significado da ceia, que é dividir vida? Jesus estava dividindo. Na perspectiva dos fariseus e dos mestres da lei, Jesus estava se contaminando, estava sendo um com eles. Eles se apoiavam na estrutura religiosa que dizia que tocar no impuro, a pessoa se tornava impura. Jesus desmorona, ele mais uma vez solta bomba em cima desses fariseus, da prática deles. Porque você lembra também no capítulo 5, no caso da mulher com fluxo de sangue? O médico não conseguiu curar ela, muito pelo contrário, ela gastou tudo que tinha para poder ser curada. E ela era considerada impura por causa disso. Ninguém tocava naquela mulher. E ela foi lá e tocou em Jesus. E quando ela tocou, ela ficou curada, pura, não o contrário. Jesus não ficou impuro, ela ficou pura, porque ela tocou em Jesus. Porque Jesus veio para os doentes. Ele não veio para gente que se acha são e já está com a vida ganha. Ele veio para doente. O que eu quero dizer com isso é que nós precisamos nos aproximar, dividir a vida com pessoas para poder apresentar esse presente valioso que temos para elas. Lembra, eu não sei se você lembra, lá no primeiro culto eu falei sobre tesouros em vasos de barro. Nós temos esse tesouro aqui, ó, em vaso de barro. E a gente tem que se aproximar, sem medo de que essas pessoas vão nos contaminar, mas com a ousadia de ser luz. Terceira coisa, a tarefa demanda relacionamento. O evangelho deve ser entregue, e uma das melhores formas de entregar é se relacionar com as pessoas que talvez não se enquadrem, que não estão no padrão aceitável da sociedade. Lembre-se uma coisa, presente não se empurra goela abaixo. Através de uma boa convivência, nós podemos entregar esse presente de uma forma mais eficiente. Para isso, você precisa se expor, porque a pessoa tem que chegar, entendeu? Ela tem que chegar. O texto diz, no verso, eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. É importante entender bem o que Jesus está dizendo aqui. Ele veio chamar, pecadores. Pecadores. Esses tais pecados dessas pessoas não são apenas atos reprováveis. Se trata da essência do ser humano desconectado com Deus. Se eu estou desconectado com Deus, não é só o que eu faço, eu estou pecador. Eu não sou, entendeu?
Quer dizer, ao contrário, eu sou pecador, eu não estou pecador, entendeu? Porque desconectado de Deus. Quando Deus criou a humanidade, ele tinha um propósito, que todos nós nos relacionássemos e desfrutássemos esse relacionamento com ele e com os outros. Para que essa criação fosse perfeita, teria que ter deixado um ponto de escolha para o ser humano. Então ele pôs uma árvore que representaria a sua decisão de permanecer vinculado a Deus e à orientação de Deus. Nas instruções de Deus, ele disse: você pode comer de toda a árvore que tem aqui, no jardim. Pode comer de tudo. Mas da árvore do conhecimento, você não pode comer. Se você comer, você vai morrer. E você vai romper sua relação comigo. Não vai ser mais dependente de mim. Parêntese, minha tradução. Por engano da serpente, os primeiros pais cobiçaram ser iguais a Deus. E serem autônomos, ter o direito de dizer isso é certo, isso é errado para a sua vida e abolir Deus do seu lugar na sua existência. E comeram do fruto. E com isso se desconectaram de Deus. A morte entra no mundo. A morte física, espiritual e eterna. E a humanidade passa a viver todas as dimensões da morte em sua vida. E todos os seres humanos nascidos após esse evento passam a carregar o peso da decisão dos primeiros pais. Todos nascem desconectados de Deus por essência e vivenciam as dimensões da morte em sua vida. Nada de bom que o ser humano faça pode atingir o mínimo da exigência da santidade do nosso Deus, que é santo. Mas Deus é todo amor, e conciliando sua santidade, justiça e amor, ele enviou Jesus, o Filho de Deus, o Deus Filho, para nascer de uma mulher em um nascimento especial, para que ele não nascesse desconectado dos todos os seres humanos. Jesus nasce, cresce e vive uma vida sem pecado. Ele se torna o primeiro ser humano digno de receber a vida e não a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas ele decide fazer algo que transformaria a humanidade para sempre. Ele decide dar de presente a sua vida em troca da morte de toda a humanidade. Jesus nos substituiu em sua morte. Ele abdica do seu direito à vida para nos dar vida e nos livrar da morte, pagando a dívida que os nossos primeiros pais contraíram com Deus. E toda pessoa que recebe a morte de Jesus como sendo sua e se arrepende de viver uma vida longe de Deus, passa a ter salvação. E Deus vai morar dentro dele. E através do Deus Espírito Santo, reconecta esse pecador com Deus para sempre. Esse presente que eu e você somos portadores. Isso me emociona muito. Esse presente que deve ser dado com carinho, porque é muito precioso. É muito precioso. Deve ser dado de uma forma que a pessoa entenda no tempo dela, com muita atenção, mesma atenção, carinho, cuidado que as outras pessoas tiveram com a gente, para que a gente recebesse isso e tomasse conhecimento disso. Jesus nos incumbiu de sermos os portadores dessa grande notícia, desse presente de Deus para a humanidade, que deve ser dado a pessoas que talvez não se encaixem na nossa forma de pensar. Essa é a nossa tarefa. Deus nos convoca a nos expor, a levar o Evangelho com ousadia, com amor, a ir mais fora. Não se esqueça disso. Mais Evangelho, mais casa, mais perto e mais fora. Você é um vaso de barro, mas olha o tremendo tesouro que você carrega. Olha que presente você tem para dar para outra pessoa. Mesmo que essa pessoa
não se encaixe no seu padrão, não se encaixe na sua... Cara, para você ela tá toda errada. Para Deus, Ele olha e fala, compartilha, eu amo demais, traz para mim. Então, não retenha, não retenha. Muito pelo contrário, abra os braços e compartilhe, só compartilhe. Quero orar. Senhor, obrigada por passar esse mês todo falando sobre o Senhor e o meu próximo e a mudança da minha vida. Obrigada, Senhor, por passar esse mês olhando o chamado de Levi, a quem o Senhor transformou em Mateus. Obrigada, Senhor, por olhar a vida de Levi, o como o Senhor mudou a trajetória da vida dele, o quanto o Senhor respondeu àqueles que achavam que os pecadores devem ser jogados no lago do fogo e enxofre, e o Senhor disse que veio justamente para aqueles que são pecadores, doentes, à margem da sociedade. Obrigada, Senhor, por nos mostrar isso. Obrigada por nos mostrar porque o quanto a gente precisa mudar, porque tem muita coisa que precisa mudar pra gente, na nossa vida, para que a gente possa entregar esse presente. O Senhor tem que nos ajudar, Pai. Eu peço que o Senhor nos ajude, para que a gente possa tirar de dentro de nós todo ranço, todo preconceito, com que a gente às vezes olha a outra pessoa, achando que ela não merece presente nenhum. Mas o Senhor veio por ela, o Senhor veio por nós. Ajude-nos, ó Deus, a ser semeadores e semear, Pai. Ajuda a gente a semear, 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 semear. E Deus é que dá o crescimento, um colhe, o outro rega. E o mais importante de todas as coisas é que chega no teu celeiro eterno. Nos ajuda a semear, Pai, no tempo e no fora do tempo. Nos dê coragem para mudar. Primeiro a nossa vida e depois ser um instrumento de mudança na vida do outro. Espírito de Deus, eu clamo para que nos dê discernimento, para que nos dê coragem, para que nos dê ânimo, nos dê força e nos dê palavra de sabedoria, para que a palavra da nossa boca seja vida e vida em abundância. Obrigada, Senhor, por nos alcançar. Obrigada, Senhor, porque alguém derramou esse presente maravilhoso sobre nós. Alguém nos deu e hoje nós somos salvos em Cristo Jesus. Obrigada, Senhor. Louvado seja o teu nome. Que em todo tempo possamos exaltar o seu nome que nos alcançou, nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Muito obrigada, Senhor. Nos dê ânimo para que a gente também alcance outras pessoas, é que eu te peço, meu Pai de amor. Em nome santo de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor que é infinito de Deus o Pai, que a coragem, o ânimo, a força, o renovo que vem do Espírito Santo de Deus esteja sobre sua vida, sua família, sobre a igreja do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Não esqueça, meu querido, mais um sempre. Não é só esse ano, mas é para a vida. Sempre mais um. É isso que você precisa fazer. Olha, se você tiver mais 40 anos de vida, se por ano você alcançar uma pessoa, você olha quantas pessoas você alcançou. É mais um. É só mais um. Você, vaso de barro, vaso de honra, porque você carrega o maior de todos os presentes. Transborde, em nome de Jesus.